Na hora que eu vou começar a gravar, é o carro do ovo que passa, o carro do abacaxi, é gente suando o nariz no banheiro, é uma dificuldade total. Preciso ficar rica para ter o meu próprio estúdio. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os 3 melhores jogos de sobrevivência do PlayStation 4. Se você já tem aí o seu próprio top 3, deixa aqui nos comentários que depois eu vou ler, eu quero saber a opinião de vocês. E eu vou falar para vocês o meu top 3 depois da vinheta, então bora lá! Em terceiro lugar na minha lista tá o game Death Stranding, que foi lançado para PlayStation 4 em novembro de 2019, mas esse ano, em julho, ele chegou pro PC. E olha, foi um sucesso de vendas total, ficou lá no top 5 da Steam durante bastante tempo e a galera curtiu bastante o game. Não é por menos, né? O jogo conta aí a história pós-apocalíptica de um Estados Unidos que foi destruído pelo Death Stranding, e nesse meio aí a gente tem o protagonista Sam Porter Bridges, que é um entregador, né? As pessoas até zoam que o jogo é um correio simulator, porque é mais ou menos isso mesmo, mas não deixa de ser bom por esse motivo. O Sam é o melhor entregador de todos e aí ele é recrutado pela empresa Bridges, que é a maior empresa ali dos Estados Unidos e tal, que pretende religar o país, refazer as conexões e tal, para poder garantir um futuro para a humanidade. Só que é extremamente difícil essa missão de reconexão, porque o Sam, pelo menos no começo do jogo, ele tem que fazer todas essas entregas específicas em locais específicos a pé, e ele tem que carregar tudo nas costas, numa mochila aqui, nas laterais. Então você vai precisar saber definir muito bem o quanto de peso você vai conseguir carregar, como distribuir todo esse peso aí na sua mochila, em que parte fica melhor, tudo isso para garantir um equilíbrio perfeito. O Sam, ele vai estar andando ali a pé, né? É óbvio, se ele tá andando é a pé. O Sam vai estar fazendo essas entregas, então ele vai encontrar um terreno cheio de pedras que podem fazer ele tropeçar, e com esse peso nas costas que ele carrega, fica extremamente difícil você manter o equilíbrio, principalmente em jornadas mais longas. E para piorar tudo isso, em muitos momentos você precisa levar alguns equipamentos específicos, como botas extras, porque as botas vão se deteriorando, você vai precisar trocar no meio do caminho, escadas, porque em alguns pontos você só vai conseguir passar se você tiver uma escada para poder subir ou descer, e cordas também para poder escalar algumas montanhas, né, passar algumas regiões mais difíceis. E no meio de tudo isso você vai encontrar ali rebeldes que vão tentar roubar a sua carga, então você vai ter que lutar contra eles. Eles vêm armados contra você e você só tem ali o seu próprio equipamento para poder se defender, então você tem que tomar bastante cuidado aí na hora de passar nesses pontos específicos, porque eles conseguem inclusive rastrear até certo ponto ali da região onde eles vivem quem tá entrando nesse local, e aí você acaba se tornando um alvo fácil. Para piorar ainda mais essa situação, tem os BTS, que são aqueles bichão preto que a gente não enxerga, né? A gente só vê uns pontinhos assim, aí você abre aqui o seu equipamento que vai fazer o rastreio. O BB Bridges também vai te ajudar nesse rastreamento para você conseguir identificar onde os BTS estão, só que o pior de tudo é que você não tem muito o que fazer contra eles, a não ser andar agachado, bem devagar e sem respirar. E cara, quando você encontra um desses, você prende a respiração na vida real, porque é extremamente agonizante você ter que caminhar agachado bem devagarzinho, prendendo a respiração do Sam, porque se eles sentirem que você tá lá, meu amigo, pra você fugir vai ser muito difícil. E eu morri muitas vezes pra esses bichões. Direto eu simplesmente recomecei o jogo do último save pra tentar um caminho diferente. Então se você curte jogos de sobrevivência que são bem realistas no quesito aí de sobrevivência pós-apocalíptica, você vai curtir Death Stranding. Além disso, ele tem cutscenes maravilhosas, os gráficos são incríveis, e ele apresenta, obviamente, um novo conceito de jogo que só poderia ter saído da cabeça do Kojima, né? Ele que tem essas ideias loucas aí. Então você tem novas mecânicas de gameplay, você tem todo um conceito inovador, vale bastante a pena você apostar nele. Em segundo lugar, aqui na minha lista está The Last of Us Part 2, que foi lançado este ano e foi sucesso de fãs e também sucesso de críticas negativas, porque teve gente que amou o jogo e teve gente que odiou. Só que The Last of Us, ele é um jogo intenso, mesmo o 2 continuando numa pegada um pouco diferente do que foi o 1, ele vai te causar grandes emoções. E olha só, tem spoiler aqui daqui por diante, então se você não conhece a história do jogo, deixa seu like aqui e pula
pro top 1 lá. Em The Last of Us Parte 2, a gente começa ali vivenciando a vida da Ellie, vivendo na pacata cidade, né, de Jackson ali, no povoado de Jackson, que é relativamente seguro, então ela tá vivendo ali com o Joel, tem os seus amigos também, o Jesse, a Dina, pela qual ela é meio apaixonadinha, e apresenta um romance bem bacana entre as duas, só que um evento traumático acaba enlouquecendo a Ellie, que é a morte do Joel, né? O Joel salva uma garota ali que estava sendo perseguida por infectados, só que essa garota que ele salvou, logo em seguida acaba matando ele de forma muito brutal, e o pior disso tudo, na frente da Ellie. Aí a Ellie embarca na jornada de vingança dela e ela decide que se dane, eu vou perder a minha humanidade, mas eu vou matar a Abby. E ao longo da história, o The Last of Us Parte 2 te conecta muito profundamente com toda essa dor da Ellie, mostrando ali momentos após a morte do Joel, ela na casa dele, vendo as roupas, vendo as fotos, tocando violão, as músicas que ele ensinou pra ela, através de memórias, e você fica fortemente ligado ao sentimento de perda e de luto da Ellie, querendo a vingança da mesma forma que ela quer, e automaticamente com muito ódio dessa tal garota aí que matou. E depois que você vive a campanha da Ellie, que dá mais ou menos umas 10 horas aí de campanha, você vai ser obrigado, meu amigo, a viver a campanha da garota que matou o Joel, que se chama Abby. E essa é a parte mais difícil de tudo, porque a gente já vem conectado, assim, bem fortemente com a Ellie desde The Last of Us Parte 1. Na parte 2 ele te reconecta mais forte ainda e de repente a Naughty Dog te obriga a jogar mais 10 horas com a Abby, e no começo é torturante, porque você tá jogando com uma personagem, você tem que salvar a Abby ali, né, no controle dela, você tem que fazer diversas ações para poder impedir que ela morra, afinal de contas agora você está controlando a personagem, e o ódio que você sente por ela, pelo menos no meu caso, foi muito grande a princípio. Só que ao longo da história, conforme ela vai se desenvolvendo, você entende o porquê que a Abby matou o Joel. E nada mais, nada menos porque o Joel matou o pai da Abby no final do The Last of Us 1, quando ele foi lá salvar a Ellie, porque ele descobriu que para conseguir a cura para a humanidade, a Ellie ia precisar morrer, ela ia morrer no processo, né, de extração lá da cura e tal, então ele decidiu que foda-se a humanidade, eu quero a Ellie viva e que morra todo mundo, e ele invade a sala de operações, mata um dos médicos, aliás, ele mata todo mundo, mas um dos médicos era o pai da Abby, e a Abby alimentou por anos esse sentimento de vingança. O dia que ela teve a oportunidade, ela fez com o Joel a mesma coisa que ele fez com o pai dela. E o mais interessante disso tudo em The Last of Us Parte 2 é justamente a ousadia da Naughty Dog em matar o protagonista, né, o personagem principal, no caso o Joel, e fazer você viver todo o outro lado da moeda através da perspectiva da Abby. E aos poucos você vai entendendo mesmo que da mesma forma que a Ellie tem esse sentimento de vingança, de luto, né, pra tentar se vingar pela morte do Joel, a Abby também sente isso. Então a Abby tá sentindo isso, ó, há muito mais tempo que a Ellie, porque faz pelo menos 5 anos que o Joel matou o pai dela e ela perdeu o pai muito jovem, perdeu todas as oportunidades que ela teria de poder viver com o pai, e ela acabou arrancando isso tudo da Ellie também. Então você começa a colocar na balança e você entende, por exemplo, que o Joel não é aquele protagonista que sempre é salvo pelo poder do protagonismo, né, que pode fazer qualquer coisa, que ele nunca vai morrer. Não, ele é um ser humano que pode se corromper, que vai ter moral duvidosa, que vai tomar atitudes erradas e que vai sofrer as consequências de tudo isso. Então pra galera aí que ficou hateando muito a Naughty Dog, porque mataram o Joel, cara, tenta analisar por essa perspectiva, porque ninguém tá imune de pagar as consequências dos seus próprios atos, e é isso que a Naughty Dog mostra pra gente. Não existe certo e errado em The Last of Us Parte 2. Não existe herói e vilão. Existem pessoas reais que têm sentimentos reais, atitudes reais e que sofrem as consequências de cada atitude tomada. Por isso, pro meu segundo lugar, vai The Last of Us Parte 2. E em primeiro lugar, pra mim, é o The Last of Us 1. Na verdade, o The Last of Us remasterizado, já que ele foi lançado originalmente pro PlayStation 3 e 1 ano depois ele veio pro PlayStation 4 com um remaster. É um dos jogos mais premiados aí de todos os tempos, recebeu até título de obra-prima dos jogos, e não é por menos, né? No primeiro game a gente vê aí os Estados Unidos num cenário arrasador que tá sendo destruído por um surto de uma
mutação do fungo Cordyceps. E é nesse cenário que o Joel é nos apresentado pela primeira vez. Ele vive ali tranquilamente com a filha dele, a Sarah, e quando esse surto todo começa, ele tenta fugir com a garota e com o seu irmão Tommy. Só que no meio dessa fuga tem diversas pessoas já infectadas e um dos soldados encontra eles, acha que eles estão infectados e acaba dando um tiro que pega na filha do Joel e ela morre nos seus braços. Isso é logo nos primeiros minutos do jogo. E é bem forte, bem impactante. Eu acho que é justamente isso que consegue prender a gente ao jogo logo no começo. Depois se passam 20 anos e aí a gente já conhece um Joel mais velho que virou um contrabandista e que vive ali numa região de quarentena onde as pessoas não estão infectadas e que seria tecnicamente seguro para eles viverem, mas o Joel é um contrabandista, então ele tá sempre se metendo aí em situações perigosas, fazendo coisas não tão lícitas assim. E nesse meio tempo ele acaba procurando uma carga de armas que foi perdida ou roubada. E nessa busca ele acaba encontrando a Marlene, que faz uma proposta para ele. Joel, leva uma mercadoria para mim até os vagalumes que eu te dou o dobro de provisões. O Joel aceita, então ele vai junto com a Tess, que é a sua companheira, levar essa mercadoria, que nada mais, nada menos é que a Ellie, uma garota que ao longo do jogo nos é contado que ela foi mordida por um infectado, mas ela não se transformou, ou seja, ela é imune ao fungo Cordyceps, ela não se transforma, então ela é vista ali por esse grupo, por essa milícia dos vagalumes como uma possível salvação da humanidade. Então o Joel tem que levar essa garota até eles para que lá os médicos possam tentar extrair da Ellie essa cura e salvar o mundo contra os infectados. A princípio, a relação dos dois é bem comercial. Ela é uma mercadoria, ele é um entregador, então só vamos. Só que aí eles têm que realmente sobreviver em meio a esse mundo destruído, muitos infectados o tempo inteiro atacando, e para poder sobreviver eles também têm que matar às vezes pessoas inocentes que não tem nada a ver com a história, tudo em prol de benefício próprio. Só que quando chega, né, quando ele vai fazer essa entrega, ele descobre que na verdade para extrair a cura a Ellie ia precisar morrer. Nesse momento ele já cria um laço afetivo muito grande com a Ellie conseguiu quebrar aí vários sentimentos que foram construídos ao longo dos anos por causa do trauma que ele sofreu em perder a filha, então ele nunca mais se apegou a ninguém sentimentalmente, ele era um cara extremamente frio, calculista, e a Ellie foi quebrando tudo isso aos poucos, principalmente depois de uma cena em que o Joel recebe aí um ataque bem forte, ele acaba com um ferimento muito grande na barriga, e ele só sobrevive porque a Ellie salva a vida dele, e eles criam um laço muito grande como pai e filha, e aí a Ellie quebra todas as resistências do Joel, tanto que ele acaba decidindo que ele não quer que a Ellie morra, então ele impede que a cura seja extraída da garota e a humanidade toda que se dane, vamos salvar a Ellie e o resto todo que morre infectado, mas a Ellie vai ficar vivinha aqui comigo. Esse jogo me emocionou demais, eu joguei ele 2 vezes e eu acho que é um dos melhores jogos já criados na história da humanidade. Se você jogou The Last of Us 1, você deve ter aí uma opinião bem parecida com a minha. Eu conheço poucas pessoas que não acham isso, mas é por este motivo que ele está no meu top 1 hoje aqui no nosso vídeo. Agora me conta você o que você achou dessa lista de top 3, se você concorda, se você discorda e qual é o seu top 3 jogos de sobrevivência do PlayStation 4. Não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e até uma próxima. Tchau!